Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Boa tarde, galera. Tudo em ordem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais uma aula de física com o professor Alexandre Nogueira, as 4 forças fundamentais da natureza. Não esqueça de sempre acessar a nossa plataforma do EducaPE no Face, no YouTube. Se inscreve para receber todo esse nosso material preparado com muito carinho, com muito cuidado para você. Nós falamos nas 4 forças que representam a natureza. Citamos na aula passada força nuclear forte, força nuclear fraca, força gravitacional e força eletromagnética. Aplicamos essas forças em diversas situações possíveis. Agora o nosso foco é falar em máquinas simples. Essas máquinas simples, através de polias, através de planos inclinados, como essas forças elas atuam em determinadas máquinas simples. Então atenção para os slides. O que são máquinas simples? A máquina simples é chamada de polia. A polia ou roldana é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para transferir força. Se liga nisso, ó. Ela transfere força, ela muda a direção da força e muda também o sentido. Acionada por uma correia, corda ou corrente metálica, a polia gira em um eixo, transferindo movimento e energia a outro objeto. Se liga, meu povo. Vamos embora que Deus ajuda a quem estuda. Então, os gregos, os filósofos, inventaram também a máquina simples, ou seja, uma polia só serve para mudar a direção e o sentido da força. E várias polias juntas facilita a aplicação da força. Ou seja, na figura nós temos um peso P e temos várias polias móveis. Então você percebe que o operador consegue equilibrar um peso P aplicando uma força menor. É como se as polias móveis ajudassem o operador a ter menos esforço. Antigamente se tinha isso, lá no Egito, aquelas pedras com peso muito enormes, grandes, então tiveram que inventar um jeito através de cordas, de polias, chamado polias fixas ou roldanas, para facilitar, digamos assim, facilitar o esforço da pessoa e do operador. Vejamos, abençoado, vamos exercitar uma aplicação de polias. Um corpo de peso igual a 40 N. Então, um corpo tem peso de 40 newtons. Está apoiado por meio de roldanas, como mostra a figura abaixo. Olha a pergunta: qual o valor da força de tração? Reparem bem na figura, existe uma polia fixa no teto e uma polia móvel. E essa polia móvel está sobre cordas. Então você tem uma tração T tentando equilibrar um peso de 40. Vamos interpretar aqui no quadro, abençoados. Você sabe que a tração T vai ser igual ao peso P dividido por 2 elevado a N. Isso é uma fórmula que trabalha com polias móveis. T representa a força de tração. P é a força gravitacional, que é a força peso. N é o número de polias móveis. Então não esquece, ó. T é a força aplicada no fio e P é a força gravitacional. E N é o número de polias. Vamos interpretar? T representa a tração aplicada no fio. P é a força gravitacional, que é o peso, e N é o número de polias e polias móveis. Então vamos usar essa expressão na questão. Ou seja, T, que é a tração, observem na leitura que o peso do objeto foi um peso de 40 newtons. Então no lugar de P, tu vai colocar 40 newtons sobre 2. Aí tu vai observar na figura quantas polias móveis tem. Qual é a polia que está entre fios? Uma polia. Então N é igual a 1
Na matemática nós temos 40, aí ó, 2 elevado a 1 é o próprio 2, logo essa força de tração, guerreiros, 40 dividido por 2, resposta 20 newtons. Então você consegue, usando uma polia móvel, com uma força de 20 newtons, consegue equilibrar um peso de 40 newtons. Preste atenção, fica ligado na explicação. Se fosse uma polia fixa, a tração teria que ser igual à força-peso. Se fosse uma polia fixa, a tração tinha que ter o mesmo valor da força-peso. Mas como você colocou polias móveis, que diminui o esforço do operador, então eu pego uma tração de 20 e consigo equilibrar um objeto de 40 newtons. É por isso que se fala que é uma máquina simples. Ao invés do esforço ser feito pelo homem, o esforço é feito pela polia, pela máquina. Então, explicando um pouquinho melhor, pessoal, vamos interpretar um pouquinho melhor ali. Pegamos e foquemos só a polia móvel. Observemos o design, só a polia móvel. Se eu tenho só a polia móvel, verticalmente para baixo, eu vou ter a ação gravitacional do peso. E esse peso vale 40, e vale 40N, que é 40 newtons. Aí verticalmente para cima, nós temos duas forças, que são chamadas forças nos fios, que são as forças T, chamadas forças de tração. Ei, abençoado, duas forças que têm a mesma direção e sentido, T mais T. T mais T, então aqui vai dar 2 vezes T. Tem que ser igual à força que aponta para baixo, que vale 40. O 2 está multiplicando aqui. Quando passa para lá, vai passar dividindo, ou seja, tração, ou trazione, vai ser 40 dividido por 2, ratificando a nossa resposta de 20 newtons. Você pode fazer utilizando a lei de Newton ou utilizando o argumento de polias móveis. Outra máquina simples, bem interessante, é o chamado plano inclinado. O plano inclinado, abençoado, é uma espécie de ladeira, é uma espécie de rampa. E essa espécie de ladeira ou espécie de rampa serve para utilizar a decomposição da força gravitacional chamada de força-peso. Então nós temos aí um plano inclinado, onde tem duas forças atuando no plano inclinado. Observando a figura, nós temos a força gravitacional, que é o peso, e a reação, que é a normal. Professor, explica melhor, por favor? Vamos lá, olha o design, plano inclinado. Uma espécie de rampa. Essa rampa está formando um ângulo com a superfície. Essa rampa forma um ângulo com a superfície e esse ângulo, geralmente representado por letras do alfabeto grego, eu vou chamar de θ. Pode ser θ, alfa, beta, qualquer medida angular. O objeto está apoiado aqui, abençoado, apoiado no plano inclinado. Esse campo de massa M está apoiado num plano inclinado. Quais são as forças que atuam ao longo do plano inclinado? Então, verticalmente para baixo, tu tens a ação gravitacional da força peso. E a força normal, ela tem esse nome de normal porque está formando com a superfície um ângulo de 90 graus. Então, no plano inclinado sem atrito, teremos a força peso e a força normal. Atentem, a força peso é sempre verticalmente para baixo e a normal sempre forma um ângulo de 90 graus com apoio. Onde estão as componentes ortogonais? As componentes ortogonais, especificamente, são a força Px. Que é a força Px, professor? Essa força é responsável pelo deslocamento ao longo do plano. É a componente do peso na direção de x, chamada componente Px. Essa componente Px
deve ser calculada como o produto do peso multiplicado pelo seno do ângulo do plano inclinado. Assim como tem uma componente Px, existe outra componente que ele chama de Py, que se anula com a normal. Digamos que essa componente Py será o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. Observe com atenção qual é a componente responsável pelo deslizamento ao longo do plano inclinado. Ele vai deslizar pelo plano inclinado graças à força Px. Qual é a componente que se anula com a força normal? É o Py. Então nós temos que a normal N será igual à componente Py. E a componente Px, ela é responsável pelo objeto descer o plano inclinado. A máquina simples do plano inclinado ajuda a fazer isso. Vamos exercitar e vamos praticar um pouco. Um corpo de massa de 10 quilos. A massa do corpo vale 10 quilos. Está em repouso, fixo, parado, equilíbrio. Repouso quer dizer parado. Em um plano inclinado de 30 graus. Preso a uma corda, conforme representado na figura. Se não houver atrito entre o bloco e o plano, qual será o valor da força de tração na corda? Deu a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e deu que o seno do ângulo vale meio. Gente, vamos prestar atenção bem direitinho ao plano inclinado. Nós temos o plano inclinado. Ele deu que o ângulo do plano inclinado dessa ladeira vale 30 graus. É um ângulo notável. A física trabalha com os ângulos notáveis, 0, 30, 45, 60 e 90. E disse que o objeto está aqui preso por intermédio de um fio. Se ele está preso por intermédio de um fio, existe uma força que atua ao longo do fio. E essa força que atua ao longo do fio é chamada força T, chamada força de tração. É aquela força que estica o fio. Bom, então existe uma componente no plano inclinado que faz com que ele escorregue. Vimos em cima que é a componente Px, ou seja, temos duas forças atuantes no corpo que têm a mesma direção, só que tem sentidos diferentes, sentidos opostos. A tração é para um lado e Px é para outro. Qual é a condição para que esse corpo fique parado? Esse corpo só vai ficar parado numa condição. Qual é? É quando a força de tração tiver o mesmo valor da componente o quê? Px. Porque se Px é maior do que a tração, a corda arrebenta. A situação de equilíbrio acontece quando a resultante é nula e as forças são o quê? Iguais. Então, para que fique em equilíbrio, gente, T é igual a Px. E como calcula Px? É o peso multiplicado pelo seno e seno do ângulo. No caso, no exemplo, é o seno de 30 graus. Então, nesse plano inclinado, vamos calcular a tração utilizando a componente que é Px. Como assim, professor? Vamos lá. T é igual peso. A gente aprendeu que o peso é a massa vezes gravidade. O peso é o produto da massa pela gravidade. Na questão, a massa vale 10. Na questão, a gravidade também é 10. Aí fica 10 vezes 10, então o peso vai dar 100 newtons. Agora, vezes o seno do ângulo. Como o ângulo do plano inclinado é de 30 graus, vamos utilizar o seno de 30. E o seno de 30 vale 0,5. O que é que eu posso simplificar? E vamos recapitular. No lugar de P, que é a força peso, foi 100. Por que, professor? mg. 10 vezes 10, 100.
No lugar do seno de 30 foi meio, porque a questão diz que o seno de 30 é 0,5. Vamos simplificar. Corta 0 com 0, ficou 10 multiplicado por 5. E 10 multiplicado por 5 vai dar uma tração na ordem de 50 newtons. Ou seja, nessa questão, o objeto de peso 100 newtons no plano inclinado de 30 graus é equilibrado por uma tração cujo valor tem que ser igual a quanto? 50 newtons. Ou seja, o plano inclinado ajudou a equilibrar o corpo. Pensa comigo, um corpo tem 100 quilos. E se você vai erguer um corpo de 100 quilos e vai manter ele em equilíbrio, no mínimo, tu tem que aplicar uma força também de 100 para que ele fique parado. Quando tu usa um plano inclinado, tu consegue aliviar teu esforço. Tu está equilibrando 100 com uma força de quanto? 50. Por esse fato, ela é chamada de máquina simples. Toda máquina simples inventada pelo homem foi para diminuir o esforço do homem. E o esforço do homem é feito pela máquina. No caso de uma polia, chamada de polia móvel, e no caso de um plano inclinado, que serve para amenizar o esforço da pessoa. Bom, dentro de máquinas simples, temos também o nosso peso, chamado peso aparente. O que é o peso aparente, professor? É o peso naquelas condições. Quando um corpo é colocado sobre uma balança, na verdade essa balança é chamada de dinamômetro, que é um instrumento que serve para medir a força, graduado em newtons, ela indica o valor da força normal. Vai indicar o valor da reação normal da balança contra o corpo. Professor, explica melhor esse detalhe no quadro. Vamos lá. Vamos supor que você tem aqui a balança bem fofinha e o objeto, o homem, está sobre a balança. Quais são as forças que vão atuar aí? Primeiro, o objeto tem peso. Se ele tem peso, homem, verticalmente para baixo, tu tens a ação da força-peso. Só que a balança reage, e a balança reage com essa força, chamada reação normal. Se a balança estiver em equilíbrio, parada, N igual a P. Mas se estiver se movendo na direção vertical, aparecerá o peso aparente. Professor, dá um exemplo do dia a dia, elevador. No elevador, quando está assim, por exemplo, no 10º andar, o elevador desce rapidamente, aquele friozinho que dá na barriga, quer dizer, é a ausência de normal. Quem sente a normal é a pessoa. Agora, se o elevador estiver parado, a normal é igual ao peso. O peso aparente é o peso naquelas condições. Por exemplo, você pesa aqui no ar um valor. Na água fica mais leve. Por que na água fica mais leve? Por causa do empuxo, por causa do peso aparente. Então, o peso aparente é o peso naquelas condições. Bom, então digamos que está parado, a normal é igual ao peso. E se não estiver parado, olha o que é o peso aparente. Se a aceleração é nula, se não tem aceleração, está em equilíbrio, a normal é igual ao peso aparente. A balança indica o peso real do corpo. O sistema está em equilíbrio estático ou dinâmico. No segundo caso, se a aceleração for diferente de zero e ela for vertical, a balança vai indicar o peso aparente diferente da força normal. E temos duas condições. Ele pode ser acelerado ou pode ser retardado. Acelerado, o peso aparente é maior do que o peso. E retardado, o peso aparente é menor do que o peso. Professor, o senhor explica melhor? Agora mesmo, uma pessoa está sobre o piso de um elevador. O elevador está subindo, ao mesmo tempo que sua velocidade está sendo reduzida. O elevador sobe, mas a velocidade diminui, então o movimento é retardado. A aceleração resultante é verticalmente para baixo. Bom, nessas condições, a balança indicará o quê? Bom, nós temos assim, abençoado. Imagina essa situação do elevador.
O elevador está subindo. O movimento do elevador é um movimento de subida. Só que ele fala que a velocidade diminui. A velocidade diminui é porque o movimento é retardado. Não é movimento doido, não. Chama de retardado. É porque é aquele que a velocidade diminui. E se a velocidade vai diminuir, é porque a força peso ela é maior do que a força normal. É porque a normal N ela vai ser menor do que a força peso. Quer dizer que a indicação da balança ela é menor do que a força peso. Só pelo fato de dizer que ele está subindo com movimento retardado, nós temos a normal é maior do que o peso da pessoa? Não. Letra C, a normal é menor do que o peso real da pessoa. Marca a letra C porque o movimento é retardado. Se o movimento fosse acelerado, aí seria em outras condições. Bom, pessoal, o foco foi isso. O foco, basicamente, foi as forças que atuam na natureza. O objetivo da nossa aula foi forças da natureza. Agora, atenção agora para um vídeo de Laís, do ETE, Criatividade Musical. Olá, eu me chamo Laís. Eu estudo na Escola Técnica de Criatividade Musical e vou cantar para vocês hoje uma música de Gilberto Gil que se chama Eu Preciso Aprender a Só Ser. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinha e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração